Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo, que é o único de receber a honra, a glória e o poder para todos sempre, amém? Estamos aqui mais uma vez diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida dos Remédios 1326. Estamos aqui ministrando a Santa Ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? A Santa Ceia não é do pastor, não é da igreja, a Santa Ceia é do Senhor, amém? Pois graças a Deus, muita oração, né? Que a partir de amanhã, os irmãos que têm o hábito de vir no culto, né? O culto só poderá mesmo ser através da internet, vai ser só essa live, quando nossos irmãos estão participando agora através do Facebook, né? E a gente não entende, mas é muita oração, né? A gente respeita, mas não concorda. Como é que pode a escola, as escolas, né, vão poder funcionar normalmente com um terço dos alunos, e a igreja? A igreja tem muito mais controle que uma escola. O que uma criancinha vai poder saber diferenciar para não se contaminar, para não levar contaminação? E aqui na igreja, infelizmente, culto presencial não vai poder. Vamos estar fazendo as lives, os irmãos oficiais, os obreiros da casa de Deus vão estar nos ajudando em nome do Senhor Jesus e orientando aqueles que vierem. Mas aqueles que vierem, por exemplo, no horário de uma live, nem vão poder ser atendidos, por exemplo, dentro da casa de Deus. Mas nada impede as pessoas virem durante a semana. A igreja vai estar aberta em nome do Senhor Jesus. Amém? Muita oração. A falta de conscientização é grande tamanha, e todos esses paliativos que estão fazendo não traz resultado algum, irmãos. O vírus continua circulando, sendo espalhado, e o que realmente traria algum tipo de resultado, pelo menos humanamente falando, que seriam realmente só serviço essencial, a igreja é um serviço essencial garantido pela Constituição, e estão impedindo o culto. Aqui o nosso culto é ao Espírito Santo de Deus, irmão. As pessoas que estão impedindo esse culto, se o culto é o Espírito Santo de Deus, o culto é inviolável. Quem dirige culto é o Espírito Santo de Deus. Eles estão ali barrando o culto, eles vão dar conta é a Deus, irmão. Que caia por terra. Nossos amigos, autoridades aí, parem com isso. Isso não existe. Mesmo se tivesse parado tudo, o culto é inviolável. Invioláveis. Em nome do Senhor Jesus. Mas nós oramos, respeitamos mesmo, não vamos questionar. Poderíamos questionar porque a maioria dos estados, até o governador falou, não vou mexer com a igreja, né? É constitucional o direito ao culto, tendo distanciamento, tendo cuidado, tendo fiscalização, tudo bem. Agora em outros lugares nem tem fiscalização, nossos amigos, mas nós contamos com a audiência dos irmãos, que já está grande, está aumentando, que vocês continuam nos acompanhando através das mídias sociais. Daqui a pouco nossos amigos do Facebook, vocês que não podem vir presencialmente, prepare seu pão, prepare seu suco da uva. Se não tiver pão, pode ser um biscoito aí, em vez do suco da uva, uma água, pode ser uma água, prepara a sua água para participar conosco da Santa Ceia. Porque o Senhor Jesus diz que aquele que não come do pão e não bebe do cálice não tem parte com ele. Mas também nós não podemos participar, comer e beber indignamente, que seria para a nossa própria condenação, não dando devido valor ao corpo e ao sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ceia é isso, é a celebração da memória do Senhor, que um dia o Senhor Jesus Cristo ele veio, ele morreu por nós, mas ele não ficou morto, vivo ele está. Amém? Aí onde você estiver, feche seus olhos, abre seu coração. Meu Deus amado Pai, nos sentimos indignados, meu Pai, com a direção que as autoridades estão tomando, meu Pai, que não traz resultado. Se trouxesse resultado, meu Pai, se nós tivéssemos alguma evidência, algum pensamento acerca disso, meu Pai, glória a Deus, mas não, Pai, é contra a igreja mesmo, a reunião dos santos, ao direito ao culto, Senhor Jesus. Mas eu creio que mais breve possível, antes mesmo de terminar essa sanção, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Mas não adianta cair por terra só isso, nós voltarmos a fazer culto, se não houver uma conscientização geral entre as autoridades, entre as juventudes, e não só entre as juventudes. Eu vi pessoas mais velhas, mais maduras, soube de pessoas mais velhas e maduras que têm se reunido, meu Pai, eles têm
têm estado, meu Pai, em reuniões familiares, sem necessidades, com pessoas a qual elas não moram juntos, Senhor Jesus, e o vírus está circulando, Pai. É um vírus de contato, contagioso, meu Pai, que precisa parar de circular, para que ele possa regredir, Pai, para que ele possa parar de voltar, Senhor Jesus. Mas nós cremos em Ti, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que Te amam, Senhor Jesus. Nós bem sabemos, meu Pai, que nós queremos a Tua vontade, nós buscamos o Teu reino, a Sua justiça, sabendo que todas as demais coisas o Senhor acrescentará nas nossas vidas, Pai. Oh, Senhor Jesus, maravilhoso Tu és, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. A Sua vontade não é de doença. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, muito pelo contrário, que o ímpio se converta, Pai amado. Oh, que nenhum desses, meu Pai, acabe mesmo morrendo sem salvação, meu Pai. É uma doença grave, mas não é uma doença tão abrupta que mata, arrebentando com tudo, Pai. Existem AITs, AVCs, meu Pai, ataques cardíacos, meu, derrames, meu Pai. Existem doenças, meu Pai, existem acidentes que vêm tão repentinamente que a pessoa, ela acaba sucumbindo sem ter tempo de falar, ai, muito menos misericórdia, Senhor. Oh, Senhor Jesus, mas que as pessoas tenham um encontro contigo. Oh, mas que elas não te abandonem depois de passado, meu Pai. É o que nós temos vendo, como as pessoas estão quebrantadas, acabam se quebrantando por causa de uma situação de dor, de enfermidade, até aceitam Jesus, mas depois não levam Jesus a sério, porque passaram por aqui. Não, tem gente querendo ficar curado para voltar a ficar doente, acerca de várias enfermidades. Senhor Jesus, envolve-os no corredor, alcança a visita dos queridos familiares, onde quer que eles estejam, livra-os do mal, perdoa, eles não sabem o que fazem, em nome do Senhor Jesus. Oh, venha com o teu poder e a condução sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um que nós estamos representando aqui diante de Ti, diante do teu altar. Oh, maravilhosa graça, maravilhosa, maravilhosa graça. Venha com o teu poder e a tua unção sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um. Oh, nós cremos que enquanto nos reunimos no teu santo nome, o céu se une à terra, Pai, como veja apaixonado, e nós podemos interceder no mundo espiritual numa distância, mas que cada um recobra, cada um deles recobre, meu Pai, a consciência. Oh, Senhor Jesus, que de tudo que nós fizemos, nós daremos conta ao Todo-Poderoso, soberano, justo e fiel Deus. Sejam cheios de bênção de Deus, meu irmão. Sejam cheios de bênção de Deus. Na hora de você se abrir,
dos reis, o Senhor da criação que criou tudo do nada, já se faz presente. Adore a Ele, Rei da criação. Amamos a tua presença aqui. De todo o coração declare: faz o teu querer, nós não queremos impedir. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Peça que seja em nós e através de nós. Que seja em nós e através de nós. Que seja em nós e através de nós. Que seja em nós, que seja em nós e através de nós. Que seja em nós e através de nós. Nada é sobre nós, Nada é sobre nós. tudo é sobre ti, Cristo Jesus. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu, lindo céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Nada é sobre nós, ou nós somos sobre nós, é sobre Cristo que Ele fez nas nossas vidas. Então nós lembramos que o segundo passado é sobre a cruz, Rei da criação. Amamos a tua presença aqui. Fica conosco, Senhor Jesus. Pede assim: faz o teu querer, nós não queremos impedir. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós. 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 Nada é sobre nós, tudo é sobre ti, Jesus Cristo. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu e do céu. Nada é sobre o céu, nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou, que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Creia, nada é sobre nós, nada é sobre nós, tudo é sobre Cristo. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu e do céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Verdade, Ele veio por nós, morreu por nós, mas a morte não o venceu. Vivo Ele está, a morte não o venceu, a morte não o venceu. Vivo Cristo está, vivo Ele está, a morte não o venceu, a morte não o venceu. Vivo Cristo está, vivo Ele está, a morte não venceu, a morte não venceu. Vivo Cristo está, vivo
Ele canta na mar, oh, Dololabas, ele me canta, Dolamassuri, ele me canta, da mata, ele me canta, da mata, ele me canta na maturia. Maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente, onisciente, Senhor, oh, Senhor Jesus, o que seria de nós sem ti, Senhor Jesus? Como é bom e suave, meu Pai, vivemos em união em ti, Senhor Jesus. Venha visitar a tua igreja, venha nos avivar nessa hora, venha nos renovar, venha nos vivificar. Nós precisamos do avivamento. Oh, Dolorosa, na mata, ele canta, na mata, ele anda, na matuia, chemeado, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Isso, deixa essa alegria invadir teu coração, deixa a alegria invadir seu ser. Entra na presença do Todo-Poderoso, remove toda essa carne, essa mentalidade carnal. Oh, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, sejam cheios. Oh, se ele amalava, se ele me canta, orei me anda na mata, me canta na mata, me anda na mata, me anda na mata, na mata, Xeriamaceia. Oh, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Com as mãos levantadas, repita comigo, meu Deus, muito obrigado pela tua santa e sagrada presença no nosso meio. Fica conosco, seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós necessitamos de ti, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não, não volto não. Depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não, não volto não. Nossa querida Márcia Jesus Cristo, ela limpa as palmas, amém? É verdade, depois da luta vem a coroa. Não há vitória sem luta, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, pode ter certeza absoluta que a nossa vida é uma vida de luta, mas nós bem aprendemos quem luta por nós e quem vence por nós, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, pois? Vamos para a palavra de Deus. Sentem, fiquem à vontade, pegue a sua Bíblia. Vamos recapitular aqui Números capítulo 20, onde nós vimos que Deus não poupou Moisés. Primeira vez o povo blasfemou, sentiu sede, queria pegar o Moisés. Aí Deus falou: fere a rocha. Moisés feriu a rocha. Aí aconteceu uma segunda vez do povo ficar com sede. Aí Deus deu uma outra direção. Por isso que nós temos que estar atentos. Às vezes o que resolveu por um lado, irmãos, às vezes não é aquilo que vai resolver, você fazer da mesma maneira que vai resolver para o outro. Você precisa buscar novamente a presença de Deus, precisa de novo da palavra. O Números é o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números capítulo 20. Bom dia, que faz favor. Tem que completar a cota.
dos 3 litros. Bebam água, irmãos. Bebam água. Vocês vão ouvir falar muito sobre beber água. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém? No versículo 7 diz assim: e o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os olhos, e dará a sua água, assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. A ordem do Senhor agora foi diferente. Na primeira vez, Deus ele falou: Moisés, pega a vara e fere a rocha. Agora o povo estava murmurando, estava vindo para cima de Moisés de novo. Deus falou: pega a vara sim, mas não é para usar a vara, é para você falar a rocha que vai sair água daquela rocha. Representando, irmãos, a primeira vez que o Moisés, que Deus ele falou para Moisés para ele ferir a rocha, representa aquilo que faria com Cristo, irmão. Que Jesus ele foi ferido uma única vez para nos dar uma vida com abundância, irmãos. Só que aquele que recebe Jesus como um Salvador, ele se arrepende do pecado. E ali, quando ele é arrependido, o Espírito Santo convence do pecado para ele não voltar a pecar mais. Mas se aquela pessoa vive numa prática pecaminosa, irmão, ele está ferindo a rocha de novo, irmãos. Não importa o que está acontecendo, não importa o que tem te rodeado, muitos perigos, que você acha que você não pode, irmão. Nada é mais forte que o nosso Deus, irmão. E se Deus ele te deu uma ordem, ele verdadeiramente é fiel para cumprir. É só você ficar firme em nome do Senhor Jesus. Irmãos, não há tentação sobre-humana. Quando Deus permite a tentação sobre a sua vida, presta atenção, ele permite a tentação, que ele não tenta ninguém, ele já te dá escape. Se você continua fazendo coisa errada, é porque você quer. Aqui, o Moisés vai transgredir a palavra de Deus, que é pior do que o pecado. O pecado, a pessoa está distraída, o inimigo vem e te convence de alguma coisa, você faz alguma coisa errada. Mas quando você sabe o que tem que fazer, tem capacidade de fazer e não faz, este transgride. Foi o que o Adão fez, irmão. Por isso que a Eva pecou, mas o Adão ele transgrediu, irmãos. Transgrediu, porque a ordem foi dada a ele: não coma do fruto. Aí a mulher comeu e não morreu. Ele olhou para Adão, para a mulher, ela não vou comer também. Só que o salário do pecado é a morte, não é imediato, irmãos. Mas naquele exato momento que a pessoa peca, irmãos, ela está completamente separada de Deus, mas vai ficar longe de Jesus? Não vai levar Jesus a sério, não vai fazer uma oração séria para ter uma reconciliação com Ele. Dia da Santa Ceia, dia da comunhão, é a comunhão dos irmãos que vivem em comunhão com Cristo, irmãos. Se Deus ele tem te dado uma palavra, se Deus ele tem te orientado alguma coisa, Ele sabe que você pode, Ele sabe que você consegue, Ele tem te dado escape. É só você fazer uma oração séria mesmo no Senhor para tomar posse da bênção. Mas olha só o que Moisés fez. Como muitos começam bem, mas depois não fazem exatamente o que Deus mandou. Versículo de número 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, e como ele lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu, e a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me creste a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não manterei essa congregação na terra que lhes tenho dado. E estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Esse se santificou neles quer dizer que ele se separou deles. Põe a mão na cabeça e fala: misericórdia. Ficar separado de Deus, irmão. Deus ele deu a ordem. Agora, Moisés, a rocha já foi ferida uma vez, fale a rocha.
É o que ele está falando para nós agora que somos da nova aliança, irmão. Fale com Cristo, irmão. Sabe aquela criança assim, que quando alguém briga com ela, ela fala assim: vou falar tudo com meu pai? É isso que tem que falar. Fala tudo com seu pai, fala com a rocha. Jesus é a rocha da nossa salvação. Porque se você não falar com seu pai, você vai acabar transgredindo, vai acabar querendo resolver da própria maneira, vai acabar mesmo ferindo uma rocha, não uma, mas duas vezes. E olha só, irmão, Deus não falou para ele falar com o povo naquele momento, era para ele falar com a rocha. Ele falou com o povo e feriu a rocha. Na primeira vez nem água saiu. Pensou, se não sai água, ia morrer todo mundo ali. Mas Deus não deixou o povo todo morrer ali naquele momento, sem água. Mas ele falou: eu já te dei a promessa, eu já te dei a bênção, mas você perdeu. A terra que eu tenho te dado, olha aqui o versículo 12, e o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não meterei essa congregação na terra que lhes tenho dado. A terra já estava dada, a bênção já era deles, e perderam. Muitos estão perdendo a bênção que já é direito. Pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. Direito à saúde, porque está transgredindo a lei, porque não está cumprindo a lei, porque não está cumprindo aquilo que Deus tem dado. Tem muitas pessoas que não estão crendo de ser fiando pouco para Deus colocar sobre o muito, que Deus ele é dono de todo ouro e toda prata, que Ele mesmo não precisa de nada, mas a pessoa não consegue separar o de Deus, não consegue, ali ela tem uma desculpa no coração: alguém fez isso, tem um escândalo. É impossível que não haja os escândalos, mas há de quem, porque os escândalos vierem. Se alguma igreja, algum pastor, algum sacerdote, alguma religião fizer alguma coisa errada com os donativos, irmão, eles vão dar conta a Deus, irmão. Todo dia sai aí um monte de escândalos, não só de outras religiões, de igrejas até ditas evangélicas, mas tem que ver de onde vieram essas igrejas às vezes. Como que vieram? Quem consagrou aquele até que se auto-intitulou apóstolo? Ninguém se auto-intitula apóstolo, irmão. O apóstolo é intitulado pelo apóstolo que ele tinha anteriormente, de onde ele foi levantado para a obra. Às vezes alguém foi expulso de uma igreja e abre uma outra igreja como apóstolo, irmão, vai dar conta a Deus, ele não é apóstolo. Ele pode usar o nome que ele quiser, mas apóstolo ele não é. Porque Deus não é Deus de confusão. O apóstolo está sujeito ao espírito do apóstolo. Qual apóstolo? O apóstolo que estava antes dele, que o consagrou. Aquele apóstolo que estava ali naquele ministério no qual que a pessoa se converteu. E aí a pessoa fica aí todo doido, aí por conta de alguns escândalos de apóstolo, de pastor, de presbítero, de padre, não sei o que lá, alguns não querem mais crer em Deus, estão desistindo, irmão, porque estão bobinhos, irmão. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Foi Ele que morreu por nós lá no Calvário, que você nunca vai se desviar. Se alguém estiver em autoridade sobre a nossa vida e fizer alguma coisa errada, infelizmente pode acontecer, você continua firme, olhando para Jesus, amém, irmãos? Porque foi Ele que morreu por você, não foi o seu pastor, não foi o seu apóstolo, não foi o seu padre, não foi Jesus. Aqui aconteceu. O Moisés, ele transpassou a lei, a palavra de Deus. Se você transpassar, você vai dar conta. Moisés, legislador, irmão. Com 80 anos de idade, Deus o chamou. 80, hein? 80. Nesse culto aqui não tem ninguém com 80, né? De manhã tinha. Não tem. Com 80 ele foi chamado para voltar no Egito, de onde ele saiu fugido, para ser o libertador do povo. E depois de que ele libertou o povo, ele foi o legislador, irmão. E essa legislação que o Moisés ele trouxe para o povo de Deus, ela serve de base para a maioria mesmo das constituições da democracia afora, irmão, se você quer saber. Mas mesmo ele sendo o libertador, mesmo ele sendo o legislador, meu, de Israel, Deus não o poupou. Olha o capítulo 27. Versículo 12. Deus anuncia a morte de Moisés.
Depois disso o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhidos ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. O Arão ali mesmo, logo em seguida, no capítulo 20, ele já expirou, irmãos. O salário do pecado é a morte. Mas como Moisés ainda tinha missão a cumprir, por isso que Deus, ele sabe o tempo e o modo, irmãos. O que nós precisamos é estar no centro da vontade de Deus. Quando? Hoje, é agora. Amanhã pode ser tarde demais, mano. Amanhã pode ser tarde demais, mano. Aí o povo está clamando pela cura do Covid. Então não está. Então não está. População toda. Deus, ele está clamando pelo arrependimento. Porque tem muitas outras doenças que matam por aí. Outras matam muito mais abruptamente. Um AVC, um AIT, um derrame, né? Que vem tão repentinamente, tão fulminante, que não dá tempo nem de falar ai, muito menos misericórdia. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se converta. Isso é que nós precisamos entender. O mundo está clamando por cura, Deus, ele está clamando por arrependimento, que a pessoa se entregue ao Senhor, irmãos. E nós temos que clamar também, para a pessoa estar atenta ao centro da vontade de Deus, para não ficar por aí que nem, sabe, um bobo alegre, achando que não está acontecendo nada, sendo que nós temos não só um corpo, precisa ser cuidado sim, mas uma alma e um espírito. Porque depois que passar o Covid, vai passar, irmãos, tem coisas que eram antes do Covid e depois do Covid, continua matando, irmãos. Um acidente, um incidente, né? Avião cai. Quando o avião cai, irmãos, é um ou outro, irmão, que se recupera. É um ou outro que escapa. Quando às vezes acontece um acidente rodoviário, ferroviário, onde tem pessoas envolvidas, irmão, raramente tem pessoas que sobrevivem, irmão. O que nós precisamos entender é isso, irmãos. Que nós temos que estar no centro da vontade de Deus é agora, porque algo pode acontecer, irmão. A única coisa certa na vida é a morte, irmão. Para morrer basta estar vivo. Então nós temos que estar preparados, e a preparação é a palavra. Mas olha aqui o recado, versículo 14: porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificares na água diante dos seus olhos. Essas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. O que Deus ele está aqui falando é sobre aquilo lá, irmãos, que houve aquela contenda. O Moisés estava tão irado, mas ele pecou. Deus ele até permite a ira, uma revolta momentânea sobre uma injustiça, sobre algo que realmente é revoltante. Mas irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O Moisés se irou e pecou, porque Deus ele falou diretamente com ele que ele devia fazer. Ele tinha capacidade de falar com aquela rocha, mas ele não falou com a rocha, ele feriu a rocha. E assim conosco, quando nós transgredimos a palavra de Deus, nós estamos ferindo a Cristo de novo. Ele morreu pelo pecado dos pecadores. Se o pecador se arrepender dos pecados do Senhor Jesus, ele não se lembra mais. Amém, irmãos? Mas se o pecador voltar a pecar, irmãos, aqueles pecados vão aparecer, irmãos, porque ele está ferindo novamente a Cristo e é responsável, é culpado pelo corpo, pelo sangue de Jesus. Põe a mão as duas na cabeça e fala: misericórdia. Cada pecado que a pessoa comete, cada bebida que a pessoa bebe, cada fumaça que a pessoa fuma, cada maconha que a pessoa fuma, cada vez que ela dá um trago, um cigarro, cada coisa errada que a pessoa fez, ela está ferindo a Cristo de novo e está sendo responsável pela morte do inocente. Do inocente. Se alguém se vê envolvido numa... A gente falou de acidente, incidente, assim, imagina um acidente onde morre uma criancinha, um bebê inocente, né? Talvez um médico mesmo, com um erro médico, que aconteceu alguma coisa lá, e uma criança vem a óbito, acontece mesmo por negligência, uma criança morre, a pessoa não fica, imagina, né? A pessoa ser responsável
pela morte de um inocente. Mas cada pecado cometido, presta atenção, cada pecado que cometido por nós nos torna responsáveis pela morte de Cristo, principalmente depois que nós ouvimos a palavra, mas antes também. Não quer dizer, então quem não ouviu, não, é responsável. Depende, tem o quente e tem o frio. O quente é o crente que se santifica, que cada vez se santifica mais. O santo se santifica mais, se limpa mais ainda. E o sujo é aquele que se suja. Mas o frio não é aquele, eu tenho minha religião, não. O religioso, ele é morno, irmão. O religioso é aquele que tenta fazer algumas coisas para pagar a Deus, para se religar a Deus, sendo que o único elo de religação a Deus é o Senhor Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho, a verdade e a única vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu fora de Jesus, fora da palavra. Então ele é o único meio de ligação. Mas o religioso, ele tenta fazer algo por mérito próprio. Alguém falou que se ele orar bastante, se ele buscar bastante, se ele rezar bastante, se ele fazer umas ladainhas, se ele fazer procissão, se ele ficar de joelhos, se ele ficar de ponta cabeça, se ele lançar poeira para cima dele, jogar cinzas, se ele colocar um pano de trapo, se ele rasgar suas vestes, irmãos, é tudo religiosidade. Jesus, ele já pagou o preço. Mas se a pessoa não se arrepender, ela está sendo responsável pela morte de Cristo novamente. Está ferindo a rocha de novo, e de novo, e de novo. E Deus, ele não poupou Moisés. Está falando aqui, Moisés, porque foste rebelde no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos, essas são as águas de Meribá, de Cádiz, do deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, que saia de diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Mesmo assim, o Moisés entendeu o preço que ele teria que pagar, que ele ia olhar a terra prometida, mas ele não iria entrar. Isso é uma preparação para nós, irmão, que talvez nós vamos fazer nossa parte aqui na terra, vamos cumprir nossa missão, mas nós não vamos estar no dia do arrependimento, do arrebatamento da igreja. Nós vamos morrer antes. Mas quando o Senhor vier, Ele vai nos ressuscitar em nome do Senhor Jesus com Ele, amém, irmão? E dar graça para a glória. Acabou, irmãos. É a preparação, que nós temos que entender, que nós temos que estar preparados. O Moisés, com todo cuidado, novamente com o povo de Deus, falou: sejam bem-vindos, irmão, novamente. O Moisés, com todo cuidado com o povo de Deus, pediu: eu preciso de alguém que me substitua, irmãos. Irmãos, nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados. E como o homem de Deus estava preparado, Deus, ele confirma, irmãos. É Deus que confirma. Não espera reconhecimento humano. O ser humano, ele é ingrato, ele não reconhece nada. Você pode fazer tudo por uma pessoa. O dia que você não puder fazer, você não presta. Você não vale nada. Fez tudo. Você fez até o que você não podia. Você tirou do seu próprio prato, você tirou do seu próprio bolso. Mas teve uma hora que não dava mais. Fulano não vale nada. É assim mesmo. A ingratidão é do ser humano, irmãos. Mas quem vai te recompensar é e quem vai te reconhecer também é o Senhor. Olha o versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem que há o Espírito Santo, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de... Exatamente. Às vezes alguém não sabe de onde veio e já está seguindo, irmão. Achando que está seguindo a Jesus Cristo, mas está seguindo o homem. Por isso que no Senhor há ordem e decência. O profeta está sujeito ao espírito do profeta, o apóstolo está debaixo do espírito do apóstolo, o pastor está debaixo do espírito do pastor. Nós estamos na presença de Deus, irmão.
Se estamos debaixo da autoridade, estamos debaixo da bênção. A autoridade está sobre nós. Deus não é Deus de confusão, que vai nos dirigir o que nós temos que fazer. Ai de nós que nós não recebemos a nossa missão. O Josué estava preparado. Na hora que o Moisés falou para ele e para Deus: ô Deus, quem que vai estar no meu lugar? Deus, ele já confirmou, já colocou o Espírito Santo de Deus sobre ele. Lá na antiga aliança nós temos que lembrar que o Espírito Santo de Deus estava sobre os reis e sacerdotes. O sacerdote é Eleazar. Então Josué estava sendo levantado como o quê? Praticamente rei, irmãos. Praticamente rei. Não era a época dos reis, mas era o juiz. O juiz, ele pegava um cargo de um rei e de um sacerdote ao mesmo tempo. Deus estava preparando para isso. Pode ter certeza que Deus, ele te prepara, amém, irmãos? Aquilo que você precisar, Deus acrescenta na sua vida. Aquilo que você precisar tirar, ele tira. É só você estar atento e estar sério diante da presença de Deus. Deus, ele não deixou o povo sem líder, irmão. Ele não vai te deixar desprovido mesmo no mundo espiritual. O que Deus tem preparado é muito melhor, é muito além do que nós podemos pedir e além do que nós podemos imaginar. Continua o versículo 21. E se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito. Sairão e conforme o seu dito entrarão. E ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Agora, a bênção estava sendo passada para os Josué, irmãos. Isso que nós temos que entender, irmão. E é ali que nós temos que estar atentos mesmo à palavra Todo-Poderoso. É esse estudo que nós temos feito. Esse Josué, ele nasceu Osésio. A palavra Osés significa salvo ou salvação. Como se o homem pudesse fazer alguma coisa para alcançar a Deus, para alcançar a sua própria salvação. Deus mudou o nome dele para Josué, que é Yoshua ou Yeshua, que é a raiz do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Porque Deus sabia o quanto ele já estava usando ele. As batalhas, as primeiras batalhas que já tiveram aqui antes desse período aqui, o Josué já estava na liderança da batalha, irmãos. Mas a partir de agora, com mais um encargo, irmãos. É Deus que nos prepara, irmãos. É Deus que nos reconhece. O próprio mesmo Davi estava lá esquecido, irmão, pelo pai. Estava lá, o povo estava querendo comer, achando que o rei ia estar entre os filhos mais velhos, mais bonitos, mais fortes. Não, pequeno Davi lá no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas, amém? Deus falou assim: não, ainda não está aqui não. Aí foi a hora que o homem de Deus, Samuel, ele percebeu: calma aí, é o próximo. Nós não vamos sentar para comer então, enquanto esse menino não aparecer aqui, irmãos. E ele apareceu, e Deus confirmou no coração que era aquele, que era o Davi, que era para ser ungido rei. Ungiu ele rei, sentar e comer, amém, meu Deus? Só que ele soube esperar, irmãos. Para ele assumir todo o trono de Israel, irmãos, demorou mais de 20 anos. Tem alguém que ouve uma promessa de Deus, e se Deus dá, ele é fiel para cumprir. Mas a pessoa não tem paciência de esperar no Senhor. Acha que Deus, ele chega adiantado, chega atrasado, está demorando. Tem uns que abrem mão, joga tudo para cima e perde tudo, irmãos. Espera no Senhor, irmãos. Olha aqui o Josué, onde que ele está sendo colocado, irmãos. Olha, na liderança do povo de Deus, ele que vai conduzir o povo, ele que vai adentrar a terra prometida na liderança do povo. Olha que bênção maravilhosa, como juiz ainda, versículo 22. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Amém, meus irmãos? Moisés era o homem mais manso da terra. 99,99 das vezes que nós vemos sobre o Moisés na Bíblia, está escrito exatamente isso. E Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe mandou.
Mas teve aquela vez lá que Deus falou para ele falar com a rocha, e ele não falou com a rocha, e ele não foi poupado. Cuidado, irmãos. Deus não poupou Moisés, não vai nos poupar, irmãos. Deus, ele está nos procurando, irmãos. Como que nós estamos agindo diante de Deus, irmão? Talvez tenhamos sido até aplaudidos aí fora pelo aquilo que nós fazemos, mas Deus, ele conhece o nosso pensamento e intenção do nosso coração, e está a procurar um tipo de pessoa aqui na terra. Pega a sua Bíblia, vai lá no Salmo 101. Salmo é no meio da Bíblia, irmãos. Amém? O versículo 6. Salmo 101, 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. Irmão, nós temos que estar atentos a ser chamados para ser fiéis. Irmãos, Deus, ele não é um Deus de confusão, que hoje você está aqui e hoje você está lá, né? Irmãos, aquilo que nós fazemos dentro da casa de Deus tem que condizer com aquilo que nós fazemos lá fora. Se alguma coisa que você faz lá fora você não faria aqui dentro, irmão, não faz. Abre mão. Ah, pastor, eu não consigo. Consegue. Você que tem sido fraco para você mesmo vai dar conta a Deus. Não transgrida a lei. Digo fraco, eu sou forte e vou vencer. Fala tudo para o seu pai. Não adianta acordar cedo, dormir tarde, comer pão de dores, irmão, se o Senhor não é contigo. Não adianta. Tem que se converter. De verdade, irmão. Aquele que não come do pão e não bebe do cálice não tem parte com o Senhor. Mas não adianta comer e beber indignamente, que será para a sua própria condenação, porque você não está dando devido valor para o corpo e sangue do Senhor, e você é o responsável pela morte de Cristo. Mas, pastor, eu não morava lá na Galileia há 2000 anos atrás. Mas cada pecado de cada pecador está ferindo a rocha de novo. Isso que você tem que entender. Você está ferindo a rocha, você está ferindo o Cristo. Você já observou que você está ferindo o justo? Está ferindo o Filho de Deus, o inocente, que não tinha pecado nem no sangue. O sangue dele não tinha mistura, ele recebeu o sangue do próprio Pai. Que o corpo dele, ele não caiu na tentação, ele foi tentado em tudo, mas não pecou, para poder ser o exemplo. Os olhos do Senhor estão a procurar esse fiel da terra, para que esteja com ele, para que esteja com ele. Mas olha aqui o versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Não fica, irmão. Não adianta. Se você já soube de alguém que saiu da casa de Deus, foi para outro lugar, irmão, depois não era mais a mesma coisa, pode desistir ou abandonou, irmão, porque na verdade a pessoa estava, já ouviu falar me engana que eu gosto? Estava se enganando. Não tinha tido a conversão não tinha acabado ainda. Quem dirige sabe, com na direção, né, quando a pessoa dirige, a conversão o que é? Você vai para a direita, você faz uma conversão à direita, você vira o volante, o carro começa a virar. E a mesma coisa para a esquerda. Ele não vira de uma vez. E a mesma coisa a conversão de alguém. O primeiro milagre que Jesus Cristo ele fez, ele transformou água em vinho. Aquele vinho não voltou a virar água. O verdadeiro convertido, ele não vira água, ele não desconverte. É que na verdade ele parou no meio do caminho, e aí daqui a pouco ele está fazendo coisa pior do que ele fazia antes de vir para a igreja, porque ele não terminou o processo da conversão. Aí você vê, fulano saiu, desviou. Quem que é o responsável? Ele mesmo, irmão.
Ainda que um líder, antes que alguma coisa tenha acontecido, ainda que haja uma afronta, ainda que houvesse uma violência, ainda que ele tivesse sofrido na mão do próprio Satanás, quem morreu por nós foi Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa vida, Ele é o nosso Salvador, é para Ele que nós temos que falar, é com Ele que nós temos que galardoar. Maldição sem causa não se cumpre. Mas a pessoa olhou para ser humano, vai cair, irmão. Maldito o homem que confia no homem. Aí a gente fica sabendo, irmão. A pessoa estava ali, estava até que bem, ninguém falou nada para pecar, a pessoa sente no coração, sai abrindo igreja, sem a direção de Deus. Sabe, só sentiu no coração, o coração enganoso, quem o conhecerá? O coração é tocado, o inimigo, ele não sabe o sentimento do seu coração, mas ele sabe o sentimento que ele quer colocar. Aí a pessoa do nada começa a ser um revoltado, comecei aqui, sou um injustiçado, eu não recebo reconhecimento, ninguém reconhece o que eu faço. Irmãos, continua firme, irmãos. Talvez alguém na sua família está de pé hoje, porque você está de joelho. Talvez alguém tenha um emprego hoje e está conseguindo pagar suas contas pelo menos e não sabe nem de onde que vem, irmãos. Se sente até melhor que os outros. Tá do jeito que eu sou, Deus me ouça. Preciso ir em igreja, tenho um emprego para pagar ali, tenho isso, aquilo outro. Mas talvez a pessoa, ela está tendo bênçãos na água e no vácuo de um crente de Deus, mano. Está buscando a Deus pela vida dela. Porque senão estava na água, estava perdido, talvez estava no meio da rua, talvez estava morando embaixo de uma ponte, irmãos. Mas tem alguém ali, mas um dia, irmãos, aqueles são nossos, quem crê no Senhor Jesus será salvo tu primeiro, depois sua casa. Um dia eles vão reconhecer em nome do Senhor Jesus, amém? Ainda que sejam lá na glória, o que eles têm que reconhecer é Cristo, e nós também não precisamos de reconhecimento humano, ainda que eles nem percebam, até critiquem, nem saibam, mas por que fulano vai tanto na igreja? Mal sabe de tanto aquele parente dele para a igreja, que ele está bem, que os ataques do maligno, na doença, na enfermidade, na família, no casamento dele, na saúde dele, não tem sido tão abruptos, não tem ceifado ele como um ímpio, porque tem alguém orando por ele. Talvez até passou para a igreja, mas não ficou na igreja, por quê? Porque muitos vão para a igreja, mas não se chegam a Cristo, e quando Deus fala uma coisa, entra por um ouvido, e sai pelo outro. Não é para mim. Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou, Deus não tem que fazer nada, porque Deus é Deus. Olha aqui, irmãos, olha aqui. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Irmão, proferir mentira não é só a pessoa ficar contando conversa fiada, mentira, irmão. Toda mentira, na verdade, é quando a pessoa não fala a verdade da palavra. A palavra de Deus é a verdade. Quando a pessoa, ela não busca o mandamento para o cumprir, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, é este que me ama. Aí você vai perguntar, a maioria das pessoas, e aí fulano, você ama Jesus? O que eles vão responder? O que vão responder? Que ama. Mas será que ama mesmo? Será que ama mesmo? Aí é que está, né? Será que ama? Por quê? João 14, 21. Aquele que tem o mandamento e o pratica que ama. Se você não tem o mandamento, você não busca o mandamento, ou você tem o mandamento e não o pratica, você não ama, é mentiroso. O que usa de mentira não estará firme perante os meus olhos. Daqui a pouco está para cá. Está firme, que nem geleia. Lembra da geleia? Está tudo bem, estou na luta, mas naquela... Sabe quando a pessoa fala está na luta, mas não está em luta nenhuma? Pede para lutar, a pessoa vai sentar. Não, irmão. Está na luta, está na batalha. Está sujeito, pois, ao Senhor. Existia o diabo e ele fugirá de vós, irmão. E é isso que é estar na luta, irmão. A pessoa está se preparando. A bênção está em você, não está no pastor. A palavra que nós ministramos é só ali como se fosse um atiçador de briga entre você e o Satanás, irmão. Que ele está em redor de você, bramando como um leão, buscando te tragar.
Se você não assumir a sua posição de estar sujeito a Deus, para você falar sério com esse Satanás em nome do Senhor e mandar ele embora, não adianta pedir para todo mundo colocar a mão na sua cabeça para mandar esse demônio embora, que não vai, porque você que está dando lugar para ele entrar na sua mente, para ele agir no seu coração. E aí, a partir de vós, você vai levar o brilho da sua casa, o brilho para a sua família, e vai fazer diferença na sua família em nome do Senhor Jesus, amém? É, exatamente, porque tem que seja em nós e através de nós. Primeiro em nós, primeiro tu e depois toda a sua casa. Quando você conta um testemunho, o que é um testemunho? Lá no passado você foi um pecador, foi um deslavado, foi um fornicador, um beberrão, um usador de droga, e tudo que eu falei aqui eu fui, amém? Mas nem eu senti mais, amém? Isso é um testemunho. Mas quando eu falo do pecado, eu não estou exaltando o pecado, eu estou exaltando o que Jesus Cristo ele fez na minha vida, para ele poder fazer na sua, para você crer que ele pode fazer na sua casa, para você crer que ele possa fazer na sua família, irmão. Por quê? Porque um dia será assim. Olha aqui o versículo 8: pela manhã destruirei todos os ímpios da terra. Pensou, irmão? Se a cada manhã quem fez pecado no dia anterior não se arrependeu, não se acertou, morria. O pessoal ia parar de pecar ou não ia? Ia ou não ia? Ixi, o pessoal ia pensar direito. Não vou olhar para essa mulher não, é minha. Não vou olhar para aquilo, não vou fazer essa coisa errada. Não ia parar tudo, irmão. Era um ou outro maluco que, opa, eu acho que Deus não vai me ver não, hein? Mas Deus já te viu, irmão. O salário do pecado é a morte. Talvez não seja assim, abrupta, na hora, fulminante, mas pode ser. Para morrer basta estar vivo. Um dia ele vai destruir todos os ímpios. E não pensa que essa destruição é uma aniquilação, que nem alguns bobinhos acreditam por aí. Quando acabar, acabou tudo. Acabou nada. Aí que começa o sofrimento, meu. O ímpio que não respeita, que não tem apego à palavra de Deus, meu, quando acabar aqui na terra, não é descanso não, meu. É choro, é ranger de dente, num fogo que nunca apaga, onde o bicho nunca morre, porque você é o bicho e nunca vai morrer. É fogo naquilo que não vai te destruir. É um fogo que era para te destruir, mas não destrói, porque a sua alma e o seu espírito é indestrutível. Pensa no pior dia da sua vida, multiplica por bilhões. Isso vai ser cada segundo no inferno, só que não vai ter fim. Aqui, irmão, para pensar, uma pessoa acabou sendo envolvida num incêndio. Alguém diz aí fora que é o pior tipo de morte que pode existir. Tem uma religião que fala isso, até para zombar de Cristo. A morte queimado é pior que a morte de cruz. O religioso falou isso para mim uma vez, e aí eu ouvi falar outras pessoas falando a mesma coisa da mesma religião que ele. Eu não sabia que eles pensavam assim, mas é tudo para afrontar Cristo. Aí para pensar, é verdade. Deve ser uma coisa terrível, que a gente quando queima o dedinho, né? Aqui, uma bolinha de nada aqui, foi por queimadura, e ardeu. Né? Às vezes você acha que o ferro tá frio, deixa eu ver se está frio. Esquece de passar na língua, já faz a bolha ali, não é verdade? Uma queimadura já a pessoa meu Deus, que dor. Agora imagina você se envolto no fogo e não tendo como me escapar. Aí aquele fogo te cozinhando vivo. Para pensar, te cozinhando vivo. Aí você pega, tá acabando. Aí você cozinha de uma tal maneira que você morre queimado. Aí na hora que você acha que acabou, vem um fogo pior, só que um fogo que não vai ter fim. E assim é o ímpio. O ímpio que morrer queimado vai continuar queimando o resto da eternidade. Se ele morrer afogado, é a mesma coisa. Se morrer com tiro, é a mesma coisa. Se morrer do Covid, é a mesma coisa. Se morrer de câncer, é a mesma coisa. Só que vai ser um fogo eterno. Misericórdia. Se você acha que você aguenta, liga lá o fogão da sua casa e põe a mão. Vê lá, meu. Você que não quer Jesus na sua vida, põe a mão lá no fogo. Vê lá quanto tempo que você aguenta. Você não aguenta nem um décimo de milésimo de segundo. Na hora que você vai chegando, o pé você já quer tirar.
Alguém vai ter que colocar a sua mão lá, que você, na hora que você sentir a quentura, você quer tirar. Então sai do inferno, vem para Jesus correndo, larga esse pecado, larga esse vício, faz uma oração séria, para nós podermos interceder por esse mundo que jaz no maligno, está jazendo no maligno. Um dia o Senhor destruirá todos os ímpios da terra, não vai ter misericórdia. Aquele ímpio não respeitou a palavra, mas era muito bonzinho. Não tem dessa. Não aceitou Jesus como Salvador, uma vida com Cristo, de ser batizado nas águas e no Espírito, de buscar o seu chamado e cumprir o seu chamado no arado do Senhor, vai morrer como ímpio. Olha aqui o final, irmão. E pela manhã destruir todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. Exatamente. É o ímpio, que é aquele que não tem apego, que é um impiedoso. Piedade é apego às coisas de Deus. Impiedade é desapego às coisas de Deus. Iniquidade é todo desequilíbrio, todo pecado. Exatamente. Não vai ter jeitinhos. Vai ter jeitinho. Por isso que o Senhor está a procurar quem? O versículo 6, lembra? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja com ele, amém? E nós temos que nos preparar para ser este fiel da terra, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, vamos pôr de pé, louvar a Deus. Tchau. Esta é a geração que se levanta para te adorar. Esta é a geração que se levanta para te adorar. Corações ardendo em chamas para te louvar. Em espírito, em verdade, em alta voz eu posso proclamar. Esta é a geração que se levanta para te adorar. Corações ardendo em chamas para te louvar. Em espírito, em verdade, em alta voz eu posso proclamar. Dança aí! Geração que dança, sai do chão. Geração que pula, geração que grita glória a Deus. Geração eleita, dança. Geração que dança, geração que pula, geração que grita glória a Deus. Geração eleita. Isso. Esta é a geração. Se levanta para te adorar, para te adorar. Corações ardendo em chamas para te louvar. Em espírito, em verdade, em alta voz eu posso proclamar. Isso. Geração que dança, geração que pula, geração que grita glória a Deus. Geração eleita, geração que dança, geração que pula, geração que grita glória a Deus. Geração eleita. Aponta pro mão do lado. Você e eu, 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 você e Deus, você e eu, você e Deus, você e eu, você e eu. Geração que dança, geração que pula, geração que grita glória a Deus.
dança, geração que pula, geração que grita, glória a Deus, geração eleita. O nosso querido amado Senhor Jesus, aquela linda salva. Amém, amém. Os olhos do Senhor estão a procurar os fiéis da terra para que estejam com ele, os verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. Amém? Senta aí, pega a sua Bíblia e abre lá na primeira carta de Pedro. Onde fica, pastor? Lá no fim da Bíblia. Capítulo 2. O versículo 1 diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e todo o fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, e se é que já provaste que o Senhor é benigno. O que é benigno? Ele é otimista, que ele quer que todos se salvem e conheçam a verdade. Ele não tem acepção. Uma pessoa nasceu num lar, só aprendeu coisa errada. Ah, não, ele vai para o inferno. Não, Deus, ele quer que todos se salvem. Ele quer o arrependimento. Então nós tivemos esse encontro com Cristo, mas não para ficar se enganando, me enganando, não é para deixar tudo que não presta, toda malícia, todo engano, todo embaraço, tudo que aquilo que possa aparecer lá no juízo, nós temos que abrir mão, irmãos. Porque se não aparecer aqui, vai aparecer lá no juízo, para que assim nós possamos ser como crianças inocentes, tomar do leite racional do nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? É o que Ele tem nos preparando. Olha aqui o versículo 4: e chegando-vos para Cristo, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus, para com Deus, eleita, preciosa. Amém, irmãos? Verdade. Temos que chegar à rocha da nossa salvação. E como nós chegamos? Em santidade. Sem santidade ou santificação, ninguém verá a Deus, irmãos. Porque se nós não deixarmos a malícia, o engano, ou as murmurações, o que é murmuração? Ficar reclamando. Só ficar reclamando, fofocando, mexeriquice, essas coisas. Ah, não posso, não quero, não consigo, não sei o que lá, e fala mal do um, fala mal do outro. Você está ferindo a rocha novamente. Você está chegando à rocha para ferir novamente, irmãos. Misericórdia. Tem que crescer, irmãos, para que a pessoa verdadeiramente possa entender qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Versículo 5: vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, Deus é espírito, só aceita que aquele que o adora em espírito e verdade. O que você for oferecer para o Senhor tem que ser em espírito. Você vai fazer uma oração, tem que ser em espírito. Você vai fazer um louvor, tem que ser em espírito. Você vai fazer uma petição, tem que ser espírito, porque senão não passa do mundo espiritual, mano. Não chega lá no trono de Deus, mano. Não chega lá na sala do trono do Pai, mano. Não chega no santíssimo lugar, porque você está no plano natural. Mas agora, quando você entende que você é um fiel da terra, um verdadeiro adorador, que recebeu Jesus, que batizou nas águas, que buscou e recebeu o batismo com o Espírito Santo, não recebeu ainda, mas está buscando, irmão. De verdade, não tem outra coisa para você buscar. Não tem. Busca, que
Deus muda a sua vida. Aquele pecado que você acha que você não consegue viver sem, aquele vício que você acha que você não consegue viver sem, quando você busca o Espírito Santo de Deus, você vai ver como que é fácil largar aquilo, amém, irmãos? Foi assim comigo. Eu lutei contra vício, irmão. 20 anos da minha vida, 20 anos, vício mesmo, de álcool e de droga, principalmente, mas fazia de tudo que não prestava. Na loucura, fumava também. Nunca tive vício de cigarro mesmo, assim, sabe? Mas fumava, aquela marca Simidão. Entendeu? Fumava. Tá todo fumando, tá tudo. Um abismo chama outro, não é verdade? Mas as outras coisas não conseguia largar, não. Ficava até ver alguém lá, tá todo mundo bebendo. Irmãos, Deus é Deus. Digo fraco, eu sou forte e vou vencer. Como que pode a pessoa ser uma geração eleita, uma pedra viva, como o Senhor aqui, ó, vós também como pedra viva. O Senhor é a pedra viva e nós nele também, para fazer as mesmas obras que ele fez. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus por Cristo. A palavra sacerdote, ela significa sacrificador no altar. Mas a pessoa tem que ter uma vida de sacrifício no altar para oferecer aquilo que é agradável a Deus, sua vida, seu melhor a Deus. Olha aqui, versículo 6: pelo que também na Escritura se contém, eis que ponham em Sião a pedra principal da esquina, a eleita preciosa, e quem não crer não será, quem crer nela não será confundido. Quem crê em Cristo não vai ser confundido. Ainda que venha aí, a pessoa está ali com o irmão, deu uma voto de confiança para alguém te ajudou muito mesmo, mas esse alguém que te ajudou muito é um humano, irmão, é um falho, irmão. Você segue lá o melhor motorista do mundo, 10 mil quilômetros, duvido que ele não vai dar uma rameladinha, irmão. Vai passar uma faixinha, vai, irmão. O trânsito é feito de muita paciência, de muita atenção, ainda mais os trânsitos aqui nessas cidades que são caça-níqueis, né? Você pega uma mesma avenida, está 70, daqui a pouco está 60, daqui a pouco é 50, daqui a pouco está 40, e só radar. Aí a pessoa dá uma piscada, ele não viu que mudou a velocidade, e toma uma multa. Ou então ele entra numa avenida, e ele não viu a velocidade. É uma avenidona largona. Aqui em São Paulo tem umas avenidas largonas que é 50 por hora. Aí lá, para os meus lados, lá tem umas curvas assim, ó, que não dá para andar 30, 20 é muito, mas tem a placa que é 50, igual uma avenida. Mas por que isso? Ganância do ser humano. Aí alguém, por mais melhor motorista que ele seja, por ele estar olhando aqui, a curva, olhando a placa daqui, quer entrar para colar, aí muda a velocidade. Para que mudar a velocidade? Ser uma avenida larga. Aí a pessoa acaba caindo nesse laço do Satanás. Então, irmão, não me segue que eu estou perdido, não. Segue a Jesus Cristo. Segue a Jesus Cristo. Eu fico anos e anos e anos sem tomar multa, irmão. Mas de vez em quando aparece uma surpresa lá, mas geralmente é coisa desse tipo. É um embaraço mesmo, uma armadilha do Satanás. Mas às vezes eu fico indignado, recorro e ganho. Porque aí tem coisa que é absurda. Tem coisa que é absurda. Então, tem que olhar para Jesus. Olhou para o homem e cai. Versículo 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, irmãos. Verdade. Aqueles que estão reprovados, aquelas que não querem saber de Deus, os rebeldes, os ímpios, os iníquos, né? Que não tem apego, que não tem respeito à palavra de Deus, reprova, não quer saber. Diz que ama a Cristo, mas não quer saber da palavra, não quer saber de aprender o mandamento, não quer saber de praticar o mandamento. Então é mentira, irmão.
Os mentirosos não vão ficar dentro da congregação. Alguns até passam pela igreja, mas não ficam na igreja porque chegam à igreja, mas não se achegam a Cristo. Não sejam desse. Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não tem prazer naquele que se separe, irmão. Ele quer que nós esperemos no Senhor, irmão. Um pouquinho só mais de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Olha o 8. E uma pedra de tropeço e a rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Na verdade, ninguém nasceu para ser filho da perdição, mas se a pessoa recusar aceitar Jesus, a gente traz o alerta, deixa a palavra. Um dia esse evangelho do reino vai ser pregado a toda criatura. Mas por que você que já está ouvindo, por que já não começa a obedecer aquilo que você conhece? Porque não é fácil começar a obedecer, então pede força para Deus. Porque depois que a pessoa começa a obedecer, é difícil permanecer obedecendo, não é fácil. Para você não ser um desse rebelde que está rejeitando a Cristo, que está ferindo a rocha de novo. E vai perder aquilo que o Senhor tem preparado, de ser um fiel na terra. Olha aqui o versículo 9: mas vós sois geração, o sacerdócio, a nação, o povo escolhido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou da treva para a sua maravilhosa, aleluia, para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Irmãos, nós somos essa geração eleita, esse povo eleito por Deus, essa nação de sacerdotes, esse reino de sacerdotes, sacerdócio real, povo santo, povo escolhido, para anunciar as grandezas de Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, amém, irmão? E essa mesma luz da qual o Senhor nos tirou, nós vamos levar luz a todos quanto andam nas trevas, irmão. Foi o preço que o Senhor Jesus Cristo Ele pagou. Vai lá para o Apocalipse, você está em Pedro, está pertinho, você passa João, Judas, Apocalipse. Capítulo 1, versículo 5. E da parte de quem? De quem? Oh, alabachai, aleluia. Da parte de Cristo, que é aqui esse irmãos, é única, a única digna de confiança, a fiel testemunha verdadeira e real é o Senhor Jesus Cristo. Quem prega a palavra, prega a verdade, mas quem fala é o Senhor. A única fiel testemunha, o único digno de confiança é o Senhor. As outras pessoas nós damos voto de confiança. Se há aqui é única, como o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho, a verdade, a única verdade, a única vida. Continuando em nome do Senhor Jesus, o primogênito dos... Por que o primogênito? Porque ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou e vive para sempre. Aleluia, por Deus. Primeiro, ele morreu sim, ao que nós celebramos na ceia, a morte de Cristo. Mas ele morreu, mas não ficou morto. Ele ressuscitou e vive para sempre. É o primogênito dos mortos. E o príncipe de quem? Dos reis da terra. Ele é príncipe dos reis da terra. A palavra príncipe também significa principal. Ele é o principal. Ele ali é como o condutor dos reis da terra. Ô pastor, como eu gostaria de ser conduzido por Cristo, que Ele me conduzisse, que Ele dirigisse a minha vida, que Ele fosse o principal da minha vida, que Ele fosse um príncipe, e eu fosse um rei, e as mulheres fossem rainhas, amém? Mas olha aqui a continuação do versículo, em nome do Senhor Jesus. Aquele que nos ama, Jesus te ama, Ele deu sua vida, por amor, irmãos. Amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Jesus te ama ou não ama? Sim.
Você tem alguma dúvida disso? Nenhuma? Então continua. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Você se arrependeu? Então o sangue de Cristo te lavou dos pecados, sabemos? É a representação do suco da uva aqui na ceia. Aqui, ó. O suco da uva, quando nós consagramos na ceia, representa esse sangue que nos lavou dos pecados. Esse é o poder do sangue de Cristo, de lavar os nossos pecados, aquele que se arrepende e aquele que perdoa, porque tem que se arrepender e perdoar, aí é lavado pelo sangue do Cordeiro, porque aquele que perdoa, ele é perdoado. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 6: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Amém, meu Deus? Então, irmãos, aqueles que receberam Jesus, que buscam, que tem o mandamento, que eu amo, que praticam o mandamento, foram lavados no sangue do Cordeiro, se arrependeram e perdoaram para serem perdoados. Jesus já te fez rei e sacerdote. Se é uma mulher, rainha e sacerdotisa, amém? Fala para a pessoa que está do lado. Se for um homem, você fala para ele que ele é bem-vindo, meu rei. Se for uma mulher, bem-vinda, minha rainha, amém? Rainha de Cristo, irmão. E sacerdote, irmão. É o que o Pedro falou, irmãos. É um reino de sacerdotes, um reino de reis e sacerdotes. O sacerdote é aquele que tem uma vida de sacrifício no altar. Será que você tem sacrificado alguma coisa da sua vida? Ou só tem sido mais um que de vez em quando aparece na igreja para venha a nós, 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 e vosso reino nada? E um rei que tem o domínio, que tem o controle pelo menos da sua vida, que dá a direção a Cristo, que ele é o príncipe dos reis da terra. Então o rei da terra de Cristo é dirigido por quem? Pelo príncipe, que é Jesus, irmão. Ele nos fez para Deus reis e sacerdotes. Terminando aqui, em nome do Senhor Jesus, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém, irmãos. Exatamente. O preço que Jesus ele pagou lá na cruz, irmão, nos trouxe esse galardão, nos trouxe para sermos reis e sacerdotes. E é isso que o Senhor está preparando, que você seja essa geração eleita, essa pessoa que recebeu esse chamado, que um dia todos serão chamados, todos. Alguns vão atender o chamado, mas são poucos que chegarão até o fim. Aqui no Apocalipse, eu vou no capítulo 17. Amém? Olha o versículo 11. E a besta que era e já não é mais. Amém? Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? O iníquo que veio para dominar o mundo jaz o maligno, era, mas já não é mais, amém? Todo o domínio que ele tinha sobre a humanidade, acabou, irmãos. Só vai para o inferno quem quiser, só peca quem quer, irmãos. Só, ah, pastor, mas como que é? Então nós não pecamos? Peca, mas não aquele pecado consistente, que a pessoa vive uma prática pecaminosa. A pessoa peca sem querer mesmo. Se você está pecando de livre, espontânea vontade, você não conheceu a Cristo ainda. E a besta tem dominado a sua vida ainda. Você não é a besta, mas é um besta. Se continuar pecando. Então para. Pede força para Deus. Leva Jesus a sério. O que Jesus Cristo ele fez na cruz do Calvário é muito sério. Ele deu a sua vida para te salvar. Para você viver aí como qualquer um?
qualquer outro religioso que fica aí fazendo umas orações água com açúcar, achando que está tudo certo, irmão. A besta já não é mais. Hoje a besta está presa, o anticristo está preso, o Satanás, o diabo está preso. Mas pastor, porque tem tanta desgraça? Os demônios conseguem entrar por aí, irmãos. Ele se incorporou lá na serpente, lá no paraíso. Ele não tem direito ao corpo, porque ele também é um espírito. Mas se você der lugar para o diabo, ele vem e entra na sua vida. Um abismo chama outro, irmão. E a pessoa daqui a pouco ela está toda endemoniada, ela está cheia de demônios, ela está com legiões de demônios. Mas o anticristo, o Satanás, o diabo mesmo, ele está preso. E nós estamos debaixo da misericórdia de Deus, amém, meu Deus? Mas um dia a misericórdia de Deus vai acabar, irmãos. O anticristo vai ser solto, a besta vai ser solta. E Deus ainda vai vir com a ira dele. Eu que não quero estar aqui. Eu não quero. E você? Então é hoje, irmão. Quando vai ser, pastor? Pode ser daqui 1 minuto, 1 segundo. Se fechar seu olhinho, você já vai estar entrando nos juízos do Senhor, irmão. Acabou seu tempo aqui, irmãos. Então, o tempo de se acertar agora, mas a besta não tem mais domínio sobre a sua vida, irmão. Jesus já o venceu. Vivo ele está. Amém, meu Deus? Não tem. Olha aqui. E a besta que era e já não é ela também o 8º e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Esse tem o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Um dia, irmão, todo o poder maligno, nessa terça parte dos anjos caídos que se reuniram ao Lúcifer, ao diabo, Satanás, todos os demônios, as entidades malignas, os causadores de sofrimento e de miséria, que tudo que não presta, todo esse poder vai ser entregue a uma única pessoa. Ou vai ser poderoso, vai ser nada. O diabo é nada, como coisa que é nada, aquele que se levantarem contra nós, amém? Mas vai ser difícil para quem tiver no natural, na carne. Vai ser uma coisa terrível quem ficar aqui para trás. Um dia essa maldade, toda essa iniquidade vai se levantar mesmo. E vai ser todo poder entregue a única fonte de poder maligna. E o que essa maldade vai fazer? Olha aqui, o versículo 14. E estes, que é quem? Toda essa reunião maligna do inferno, todos esses combaterão contra o Cordeiro. Esse Cordeiro está como aí? Letra A. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Nosso Senhor Jesus, amém? Aí todo o poderio do inferno, toda a maldade vai estar reunido, todas as forças num único lugar, todo concentrado, e vai combater contra o Cordeiro. Vai ser uma luta difícil? Olha aí. E esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, irmão. Às vezes a gente vê umas anedotas aí, né? Que Jesus, que Deus está combatendo contra o diabo, irmãos, todo o poderio do inferno não é nada como coisa que não é nada para o nosso Deus e o nosso Senhor Salvador Jesus, irmão. Não tem combate. A primeira vez que aconteceu, o inimigo se levantou contra Deus, Deus só criou o inferno e lançou ele lá. Não teve combate. O Senhor só o venceu. A morte não o venceu, amém, moço? Ele vence, irmão. Vence. O poder do nosso Senhor é ilimitado. Ele é o Todo-Poderoso, mais do que suficiente. Não dá para comparar. O poder do inferno é grande, irmão. Para nós, como seres humanos, não dá para mensurar isso, mas não é nada, e como que não é coisa que não é nada perante o nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? E eles vão combater contra o Cordeiro, e o Cordeiro o vencerá, amém? E mais, olha aqui, em nome do Senhor Jesus, porque é o Senhor dos senhores, ele é o príncipe das trevas. Ele é o Senhor do príncipe das trevas. É o Senhor dos senhores com Deus, ele é o Deus dos deuses com D pequeno, dos senhores com um S pequeno. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o médico dos médicos, e mais, ele é o Rei dos reis.
e vencerão os que estão com ele. Amém, irmãos? Essa vitória vai ser de todos. Todos quem? Os chamados, os eleitos e fiéis. Irmãos, o Senhor Jesus, ele disse: assim que esse evangelho do reino for pregado a toda criatura, virá o fim. Quer dizer, o dia que todos foram chamados para receber Jesus como Salvador, alguns não receberão. Esse é o eleito. Recebe Jesus como Salvador, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, busca e descobre o seu chamado na presença de Deus. Amém? Para a pessoa ser eleita, primeiro ela tem que se oferecer algum cargo. E depois que ela for reconhecida, o reconhecimento é de Deus, irmão. E quem for reconhecido por Deus, o ser humano também não vai em nada. Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhum homem vai te impedir de receber a bênção de Deus, irmão. O seu chamado vai se cumprir, irmãos. Amém, irmãos? Você será um eleito do Senhor. Aquela sua posição ninguém tira, irmão. Ninguém, irmão. Ser humano nenhum vai te impedir, irmão. Não vai, irmão. Não vai ser eu, não vai ser ninguém, não vai ser Satanás, não vai ser ninguém. Mas depois que você descobrir o seu chamado e colocar a mão no arado, você precisa ser fiel até o fim. Essa vai ser a dificuldade. Então tem que ter os três aqui. Vai estar com a vitória, vai ser também a vitória que vai ser arrasadora. Não tem combate, ele já vai os vencer. Mas a vitória é daquele que é chamado, que já entendeu o seu chamado, que colocou a mão na arado do eleito, e aquele que permanece fiel em nome do Senhor Jesus. Amém? Exatamente. E é assim que nós vencemos. Dessa maneira, em Cristo Jesus. Terminando um pouquinho aqui, já vai para o lado que já prepara para a Santa Ceia, capítulo 12. Versículo 10, 12 e 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada esta salvação. É como se fosse o Oséias, aquela palavra lá que nasceu o Josué, Oséias. Chegou a essa salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Você recebeu o chamado, entendeu, aceitou Jesus, você foi eleito, tem o seu posto de fiel de Deus, filho de Deus, servo de Deus, de um obreiro da casa de Deus, talvez um ministro contribuinte, de um obreiro, de um pastor. Permaneça até o fim no seu chamado, não queira ser mais e nem menos. O menos é omissão, o mais é prepotência. Se você tiver um cargo maior, quem vai te reconhecer é o Senhor. E se o Senhor realmente confirmar, Ele vai confirmar para o seu líder também. Vai, irmão. Ninguém vai te esconder. Não há. Não tem quem possa esconder o chamado do servo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? E a nossa vitória é essa. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte, até o fim. Seja fiel até a morte e receba a coroa da vida, porque o preço foi pago lá no Calvário, no sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Vamos preparar para a ceia, irmãos? Se coloque de pé, coloque a sua casa em ordem, irmãos. Não podemos deixar de participar e não podemos participar indignamente, irmãos. Então é hora de se acertar com Deus. Se você não estiver preparado, se você for sair daqui e for fazer coisa errada, continuar numa prática pecaminosa, num vício, não participe. O corpo e o sangue de Cristo é santo, irmão. Não é de brincadeira, irmão. Se arrependa até das vezes que você participou, já na decisão: não, eu vou sair daqui e vou continuar fazendo a mesma coisa. Agora, se você tomar uma decisão mesmo: não vou mais, pode ter certeza que com Ele você consegue, em nome do Senhor Jesus. Eu não posso te representar diante de Deus, não posso. É você e Deus. Feche seus olhos, abre seu coração. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com a tua unção passar na vida de cada um de nós, meu Pai.
com o teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, meu Pai. Ô Senhor Jesus, venha nos alertar, Pai. Venha, meu Pai, nos mostrar onde temos errado, Senhor Jesus. Venha tirar a iniquidade do nosso meio, Pai. Ô Senhor Jesus, venha com o teu poder, Pai. O teu fogo queimando tudo que não presta, fazendo churrasquinho da nossa mentalidade carnal, tendenciosa às coisas deste mundo, tendenciosa às coisas pecaminosas do inferno, Pai. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade e no poder que há no nome, o nome acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Confessa que Ele é o Senhor da sua vida, que você quer ter a mente de Cristo, que você quer a atitude de Cristo. Diga: o fraco eu sou forte e vou vencer. Onde você tem sido fraco, pede para Deus te fortalecer, para você não cair mais nessa tentação. Isso vai acabar com a sua saúde, ainda vai te levar para o inferno. Abre mão agora, nunca mais faça essa desgraça. Como profeta, eu lhe trago esse recado, em nome do Senhor Jesus, é para o seu bem. Oh Pai amado, a Santa Ceia é santa, Santa Ceia, não é comida e bebida. Oh Senhor Jesus, nós temos que participar, não podemos deixar de participar, mas não podemos participar indignamente. É sério, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu não posso representar esse meu irmão, essa minha irmã, Pai, mas que o Senhor visite nessa hora, quebrante os corações, transforma esse coração, se necessário for, troque esse coração por um coração igual ao seu, disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer, em nome do Senhor Jesus. Isso, fala com Deus, fala sério, não precisa de muito tempo, te acerta agora diante do Todo-Poderoso, coloca a tua casa em ordem, fala que você não vai mais usar esse vício, você não vai cair mais nessa tentação, que você vai fazer o seu máximo para ser a imagem e semelhança de Cristo, fazer o seu melhor, para você ser melhor que você mesmo a cada dia, em o santo nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Oh, Balabachari me canta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, abre os seus olhos e com fé, essa oração de olho aberto, em nome do Senhor Jesus, uma oração séria. Nós vamos renovar os nossos votos da nossa confissão a Cristo, amém? Olha aqui na minha mão, abre os seus olhos, levanta a sua mão direita também, em nome do Senhor Jesus, e olha aqui na minha mão e confesse comigo: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu confesso todos os meus pecados e atos falhos que eu tenho cometido, conscientes e inconscientemente, por atos, por palavras, por pensamentos, por sentimentos e até maldades do meu coração. Senhor Jesus, me ajude a não cair mais em tentação, e eu perdoo de coração a todos os que têm me ofendido. Me ajude, Senhor Jesus, a ser a sua imagem e semelhança. Nesse momento eu quebro a eficácia do pecado, da tentação, do diabo, dos mensageiros do diabo na minha vida, e renovo meus votos, reconhecendo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador de toda a minha vida, para todo o meu sempre. Amém e graças a Deus. Povo de Deus, todo aquele que fez uma oração com fé, em verdade, disposto a sair daqui e não cair mais nas tentações, pode ter certeza que você não só pode como deve. Mas se você já sabe, não, vou sair daqui, vou fazer a mesma coisa de novo, não participe. Pode passar lá, irmãos, em nome do Senhor Jesus.
preparou. Cristo já nos preparou. O manjar que nos comprou. O manjar que nos comprou. E agora nos convida a cear. Agora nos convida a cear. Com celestial maná. Com celestial maná. Que de graça Deus te dá. Que de graça Deus te Vem dá. faminto sua alma. Vem faminto tua alma. Saciar. Saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos Pães multiplicou. Água em vinho transformou. água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Vem Jesus. cear. Vem cear. E discípulos a voltar. Eis discípulos a voltar. Sem os peixes apanhar. Sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda. Mas Jesus os manda Outra vez partir. Outra vez partir. Ao tornar a praia então. Ao tornar a praia então. Vem no fogo peixe e Vem pão. no fogo peixe E Jesus que os convida. Jesus que os convida. A ceia vir. A ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Vem cear. Porque na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que será partido por vós. Fazei isso todas as vezes que ceardes em memória de mim. Senhor Jesus, segundo o teu mandado, Pai, nós estamos aqui em memória do Senhor, com toda a responsabilidade, Pai, com esse pão consagrado, Pai, que não é mais o pão, mas é o teu corpo, Pai. Oh Senhor Jesus, com toda a honra, temor e tremor, Pai, nós estamos aqui com essa responsabilidade. Nós estamos com o teu corpo nas nossas mãos, Senhor Jesus, na qual o Senhor tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor Jesus. Pelas suas feridas nós fomos sarados, Pai. Nós assumimos todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus e participamos do teu corpo. E o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, vai agora, meu Pai, receber essa bênção para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Pode comer do corpo de Cristo. Jesus, ele foi moído pelas nossas iniquidades, 975 chicotadas primeiro, para você continuar pecando, fazendo coisa errada, não levando Jesus a sério. Ele foi moído, da mesma maneira que esse pão foi moído entre os nossos molares, para nos dar uma vida com abundância. Não aceita esse mal mais na sua vida, meu irmão. Não aceita não, em nome do Senhor Jesus. Ó Todo-Poderoso, Soberano, Justo e Fiel Deus, Pai, visita-nos com renovo, Pai. Oh Pai, o seu sacrifício não foi em vão. Cada chaga, cada ferida, Pai, oh, estava ali sendo depositado as nossas doenças, nossas enfermidades, nossos vícios, meu Pai, nossos problemas, meu Pai, para o Senhor nos dar a paz, em nome do Senhor Jesus, Pai. O nosso corpo, que não é templo do Espírito Santo, que é templo do Espírito Santo, não é templo do pecado, Pai, não é templo da enfermidade. Se houver algum espírito de enfermidade se levantando, já se manifestando, com sintoma, com diagnóstico contra a vida do povo de Deus, eu paraliso, amarro agora em nome do Senhor Jesus. Nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, recebeu o corpo de Cristo.
essa doença não vai prosperar, esse mal não vai prevalecer, em nome do Senhor Jesus. Não se amarra a boca do boi que debulha. Somos os primeiros a tomar posse da bênção e da vitória na palavra do Todo-Poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Recebe a saúde no teu corpo, na sua alma, no seu espírito, na sua mente, no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vence esse vício, já venceu esse vício em nome do Senhor Jesus. Nunca mais caia na tentação de comprar essa desgraça em nome do Senhor Jesus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus ele tomou o cálice e, tendo dado graça, disse: tomai e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Estamos em tua memória, é o teu mandado, Senhor Jesus, mas não indignamente, meu Pai, senão seria para a nossa própria condenação. Você participou do corpo, ele vai participar agora do cálice para fazer as mesmas coisas. Não faz. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui com responsabilidade, com o cálice do sangue de Cristo nas nossas mãos, que representa o bem mais precioso que já caiu sobre a terra, que representa o sangue que recebeu do próprio Pai do céu, não recebeu o sangue de Adão. Então seu sangue não estava fermentado, não estava contaminado. Oh Senhor Jesus, é o sangue sem mistura. Maravilhoso tu és, aquele que nós acabamos de aprender. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pode participar do cálice de Cristo. Oh, aleluia. Torola malama sharabala malakanta la maraba sheribeli bela matar bala sedi dere masaro ekonema canta da batar bala churibi bela bab churibi malama churibi kalama babatat bishedi yaham miadse torimi kidi la mater bikiti li bala khanda la mahanda la bal churibi bela baba churibi bela mator mi canta da bat churi mana cheli ledi la bala bala cheli bela cheli bela batat bela canta bala bat churibi baba bala bala churi aje de cheli diri chela bala Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, batiza aquele que não foi batizado, renova aquele que já foi batizado, aviva a tua igreja. Oh, nós precisamos desse renovo, nós precisamos desse avivamento, nós precisamos dessa vivificação, como o seu Santo Espírito vivificou o nosso Senhor lá no inferno, e ele ressuscitou, cumpriu
mas não ficou morto. Ele ressuscitou e vive para sempre, e nós vivemos para Ele, em nome do Senhor Jesus, amém? E aí levou nossas doenças, enfermidades, nossos pecados, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, exatamente. E até morrer nós vamos a proclamar: ide por todo mundo pregar o Evangelho, leva a luz para esse mundo, em nome do Senhor Jesus. Continue firme em oração. A partir de amanhã até segunda ordem, os cultos estão cancelados, mas as lives continuarão sendo feitas. Nos acompanhe nas redes sociais. Amanhã vai ter às 9, vai ter às 20, na quarta-feira vai ter também às 9, vai ter às 19h40, sexta-feira às 9, 19h40, e no domingo 9 e 18 horas, normalmente, em nome do Senhor Jesus. Mas nada te impede você passar aqui na igreja, pedir uma oração, pedir uma orientação e trazer a sua fidelidade em nome do Senhor Jesus, amém? Nosso amigo Facebook, muito obrigado pela tua audiência até agora. Fique na graça e na paz de Deus. Tenha uma ótima semana e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas.